Quem nunca se pegou pensando em coisas que gostaria de ter feito de uma outra forma? Uma situação em que gostaria de ter feito diferente, uma palavra que foi dita no momento errado, uma oportunidade perdida, uma decisão impulsiva, uma situação em que gostaria de fazer de forma diferente, ou que gostaria de ser outra pessoa. É sobre isso que nós vamos refletir hoje, como perdoar os erros do passado. Meu nome é Gabriela Menezes, eu sou psicóloga junguiana e bem-vinda ao canal É Psique. Muitas vezes as nossas atitudes, escolhas, situações que a gente passa ficam gravadas na nossa mente como se fossem memórias. E essas memórias, elas se tornam cicatrizes. E nesse momento a gente começa a se questionar: e se eu tivesse feito diferente? E se eu tivesse escolhido outros caminhos? E se eu tivesse tido outra oportunidade? E se eu não tivesse feito daquela maneira? Os e se's da vida que a gente tanto conhece, que tanto invade os nossos pensamentos. Mas será que é saudável pensar dessa forma? E como que a gente pode seguir em frente sem carregar esse peso? Quero trazer nesse vídeo como o passado e ficar preso nele pode prejudicar a sua vida e como que você pode se perdoar, trabalhar o auto-perdão e parar de culpar ou de ficar preso ao passado. É sobre isso que a gente vai refletir hoje e é sobre isso que eu quero que vocês reflitam e se questionem. A vida, ela não é uma linha reta de perfeição. Na verdade, a nossa vida, ela é cheia de curvas, bifurcações, pedras no meio do caminho. Então, ela é um paradoxo entre luz e sombra, acertos e erros. E, na verdade, o que importa é como que você vai usar aquela consequência. O que você vai fazer para transformar esse erro. Então, o que importa não é o erro em si, mas o que você faz com isso. Como que você aprende, como que você torna isso um aprendizado, um ensinamento para você. O que chamamos de erro, na verdade, faz parte do processo de crescimento. Cada escolha, ela gera uma consequência. Então, a gente ficar preso ao passado, se apegar às coisas que aconteceu, não vai fazer com que a gente mude, que a gente cresça. Então, retire esse peso, solta um pouco o passado, não fica apegado às coisas que você fez ou que você deixou de fazer. Mas entenda que toda escolha, ela vai gerar uma consequência. Então, aquilo que você fez no passado, as escolhas que você fez ou as escolhas que você deixou de fazer, elas vão ter uma consequência, que pode ser positiva ou negativa. Não dá pra gente apagar o que passou, mas dá pra gente entender que fomos nós que escolhemos aquele caminho, fomos nós que nos colocamos naquela situação. E assumir essa responsabilidade acaba sendo libertador, pois você sai do papel de vítima, você para de ter pena de você mesmo e começa a ser o protagonista da sua própria história. Assumir a responsabilidade não significa carregar todo o peso, se condenar e se culpar. Não, mas é entender que toda escolha vai gerar uma consequência. Boa ou ruim, foi você que escolheu isso, foi você que decidiu por esse caminho e vai ter uma consequência. E aí a questão é se você está preparado para ter essa consequência. Então, ao invés de você ficar preso e apegado às coisas que você fez ou que deixou de fazer, entenda com responsabilidade que é você que se colocou nesse caminho. Por isso que é muito importante a gente ter consciência do caminho que a gente escolhe. É muito importante a gente saber aonde a gente está indo, a direção que a gente quer tomar para a nossa vida. Porque aquela direção, ela vai nos trazer alguma coisa. Então, compreender que toda ação tem uma reação é também uma oportunidade para você transformar, para você aprender. Porque quando a gente entende o peso disso, a gente começa a escolher com mais responsabilidade, a gente começa a aprender sobre as nossas escolhas, a gente começa a transformar as nossas escolhas, porque aí a gente entende a consequência que a gente vai ter daquela ação. A gente começa a compreender a reação da nossa ação. Então,
esse processo, esse movimento também envolve o crescimento, envolve a evolução, envolve a sua transformação em aprender com o passado, aprender com aquilo que você errou, aprender com aquilo que você fez, o que você deixou de fazer. Da mesma forma que a gente também aprende com nossos acertos, a gente também consegue aprender e amadurecer com nossos erros. Como eu disse, por isso que é importante a gente ter consciência. Quando eu escolho com consciência, eu vou ter mais direcionamento, eu vou saber aonde eu vou, eu escolho com mais sabedoria, eu escolho com mais liberdade. Eu não vou estar escolhendo por impulsividade, mas eu vou estar sabendo o caminho que eu quero fazer, o caminho que eu quero seguir. E é isso que é escolher com consciência. É você saber que toda a sua ação ela vai ter uma reação. Saber que toda escolha que você faz ela vai ter uma consequência. Então por isso que a gente escolhe com consciência, para a gente estar preparado para o que vier. E mesmo se durante o caminho você errar, porque faz parte, mas ainda assim você vai estar errando com consciência e aprendendo com aquilo. E aí é o momento que você volta e recomeça tudo novamente. E quais são os prejuízos emocionais de ficar preso ao passado? Aqui eu vou apresentar 3 prejuízos que vocês podem ter por ficar preso ou se culpando pelos erros que vocês cometeram. O primeiro prejuízo é se desconectar do presente. Em vez de viver o hoje, o aqui, o agora, fica repetindo as cenas antigas, situações, falas, tudo do passado, todas as coisas que ainda te atormentam, que você fez ou que você se colocou na situação. Isso não faz bem, porque faz com que você fique parado. É como se você estivesse andando de ré. Então, ao invés de você estar andando olhando para frente, você está andando de costas. Você está andando para frente, mas olhando lá para trás. E isso não vai te levar a lugar nenhum. Porque se a gente anda de costas, como que a gente sabe o que tem lá atrás? Como que eu sei o caminho que eu quero chegar, a direção que eu quero chegar, se eu estou o tempo todo olhando para trás? Então, você se desconecta do presente. Você não vive o aqui e o agora. Você não transforma isso. Você não modifica os erros que você cometeu para hoje, para agora. Você não coloca o aprendizado em prática. Você fica apegado numa situação que já foi, já aconteceu. Não tem como a gente modificar. E isso é uma coisa muito importante. Entender que o passado, ele não muda, ele não modifica. Ele vai continuar da mesma forma. Você não pode reescrever as coisas que já aconteceram, mas você pode escolher reescrever as coisas que ainda vão acontecer, as escolhas que você quer fazer. E ficar revivendo essas cenas não vai resolver o seu problema. Na verdade, só vai estender o seu problema. Então, não fique mais caminhando para trás. Comece a olhar para frente, vire a direção. Deixe o passado lá, porque já foi, já aconteceu, já passou. Então solta tudo aquilo que aconteceu e comece a olhar para frente. Porque só assim você vai conseguir entender a direção que você quer chegar. Você vai compreender o caminho que você quer chegar. E não é olhando para trás que você vai conseguir alcançar o seu objetivo. Segundo prejuízo é a autocrítica excessiva. Sabe aquele pensamento, aquela vozinha que fica se julgando, se condenando e que vem a culpa? Então, é nesse momento que a gente mais fica preso ao passado. Porque a gente começa a se condenar, começa a se julgar, começa a se culpar das escolhas que você fez, das situações em que você se colocou, das palavras que você disse ou que você não disse. E tudo isso também vai te prejudicar, porque novamente vai fazer com que você continue olhando para trás. A nossa lente de hoje, ela vai condenar as atitudes que a gente teve no passado. Só que essa lente, ela tá com a lente de julgamento, de culpa, de condenação. Então, o que vai adiantar você transformar o passado se julgando, se condenando? Então já foi, já aconteceu, já passou. Então não fique carregando aquela culpa, se julgando por isso. Transforme essa energia. O passado ele serve para a gente também aprender, para transformar,
pra gente movimentar ele. Então pare de ficar se autocriticando, se autocondenando e se autojulgando no meio desse processo, porque você não vai crescer dessa forma. A gente não cresce só colocando o dedo na nossa cara. A gente precisa sim entender os nossos erros, a gente precisa entender as consequências das nossas ações, mas isso a gente vai trazer com aprendizado, em que a gente compreende, entende e melhora. Agora, a gente ficar com aquela voz na nossa cabeça, se julgando de ai, e se eu tivesse feito diferente, se eu tivesse falado de outra forma, e se eu tivesse agido de uma outra maneira, isso não vai fazer com que a gente aprenda, só vai fazer com que a gente fique remoendo aquilo, como se fosse num looping, né? Então a gente fica naquele looping eterno de revivendo tudo o que aconteceu, e isso não nos leva a lugar nenhum. Muito pelo contrário, nos leva à estagnação, que inclusive é o terceiro prejuízo, risco de estagnação. Então você não faz nada, você fica parado. Você nem trabalha o seu auto-perdão, você nem se movimenta, você nem se transforma, você fica parado no meio da estrada, no meio da rua. Lembra do começo lá que eu falei? Que você caminha de costas, de ré? Então, nesse caso, você para. Além de você estar virado, né, para trás, você tá parado, tá estagnado. Ficamos tão preocupados em como as coisas poderiam ser diferentes que isso gera uma estagnação. Então a gente não faz nada. A gente fica parado esperando que algo aconteça, esperando que a gente se perdoe, esperando que as coisas melhorem. Mas as coisas vão melhorar quando você entender o seu passado. E o passado, ele não vai te favorecer nada, ele não vai conseguir te entregar nada. Então você ficar parado olhando para ele não vai te levar a lugar nenhum. A única coisa que o passado ele pode te oferecer é aprendizado, transformação e modificação. É só isso. Se você não estiver procurando isso, quando você olha para o seu passado, ele não vai te levar a lugar nenhum. Então o passado, ele não pode nos oferecer nada, ele não tem nada a nos oferecer, a não ser essas três coisas. Então a gente pode sim olhar para o passado, mas é enquanto a gente olha para frente, enquanto a gente caminha olhando para frente, não andando de costas. Então é isso que o passado tem para nos oferecer. É apenas esse aprendizado, essa transformação, da gente olhar um pouco para ele, mas só para a gente entender como que a gente fez e fazer diferente. Fora isso, ele não tem nada a nos oferecer, a não ser uma parte da nossa própria história. Agora, se você está buscando encontrar solução no passado, você nunca vai encontrar. Você vai ficar estagnado, você vai ficar parado. Então, resumindo, os 3 prejuízos de ficar preso ao passado é como carregar uma mala pesada. Quanto mais a gente avança, mais pesada ela fica. Agora imagine você tá carregando uma mala pesada e tá andando de costas. Está andando olhando, em vez de olhar para frente, olhar para trás, olhar para as coisas que já passaram, que já foi. Ela se torna mais pesada ainda, não é? E como é que a gente pode perdoar os erros do passado? Superar os erros do passado e deixar ir, e soltar isso. Na visão junguiana, o perdão não significa apagar ou esquecer, mas integrar todas as suas partes. Então é muito importante a gente entender que o erro, o que aconteceu com a gente lá no passado, tantas coisas que a gente acertou também, envolve uma parte da nossa vida, envolve algo da nossa história, algo que faz parte da gente. Então é preciso a gente reconhecer e entender que faz parte da nossa vida acertar e errar. Isso é uma coisa natural, acontece com todo mundo, é uma parte do desenvolvimento humano. Então pensa numa criança que não sabe às vezes o que fazer, não sabe como agir, e é um adulto que está direcionando ela e orientando ela em o que é certo, o que é errado, o que pode, o que não pode. Então imagine você como uma criança que está aprendendo, que vai aprender com a vida e que a cada dia passa por situações, passa por escolhas e passa por momentos diferentes que vão te moldando, vão fazendo com que você entenda que você é. E isso, tanto os seus acertos quanto os seus erros, eles fazem parte de você. Ele envolve toda a sua psique, ele envolve todo o seu ser.
e entender que o erro é normal e que errar faz parte da vida, isso traz mais leveza, acaba sendo libertador. Compreenda que o erro, ele ensina sobre quem você é. Então pergunte-se, o que essa experiência me ensinou sobre os meus desejos, os meus limites, as minhas escolhas? Muitas vezes, nossos deslizes apontam para algo da nossa psique que está faltando, que falta colocar luz, que falta ganhar consciência. E o principal para a gente perdoar os erros do passado é se acolher, é entender que nós somos humanos e que faz parte errar, como eu falei lá no começo. Mas também é muito importante a gente não se vitimizar e não ter pena de nós mesmos. Não se colocar no papel de vítima ou de coitadinho. Quando a gente entende os nossos erros, quando a gente olha para o nosso passado, nós não podemos ser os extremos. A gente tem que estar em equilíbrio. Então a gente não pode negligenciar e ignorar o que aconteceu, falar, eu erro mesmo, tá tudo bem, e vida que segue, isso faz parte, todo mundo erra, e ficar naquele looping. Você nem aprende, nem transforma e continua errando, independente do que aconteça. Então isso também não pode acontecer, porque faz com que você não cresça, você não evolui, você só fica repetindo as mesmas atitudes. Da mesma forma, você não vai estar caminhando, andando de frente na direção do presente. Você vai estar parado, achando que está caminhando quando não está. Mas também a gente não pode ser o outro oposto, que é ficar se culpando, se condenando e se julgando. Então a gente precisa entender que os erros, eles também fazem parte da nossa vida. Faz parte de algo que envolve a nossa psique, que envolve o nosso ser. Todos nós temos luz e sombra, lados positivos e negativos. E que isso faz com que a gente cresça e evolui. Então, nem negligencia e nem começa a se julgar e se condenar por isso. Encontre o caminho de equilíbrio, encontre o caminho do meio, o caminho que você se acolhe, você deixa de ter pena de você começa a ter responsabilidade com as suas ações e aí sim você começa a aprender e a transformar essa energia. Você começa a olhar para o passado como parte da sua história, como parte de quem você é. E você começa a aprender com seus erros. Você começa a tomar outras atitudes, tomar outras direções para tentar acertar e para continuar em frente. Você para de olhar para trás, você para de ficar parado. E você começa a ter autonomia na sua vida, em que você faz o caminho ao contrário, você vira agora para frente. E aí sim você começa a andar. Então isso que é você aprender com o passado. É olhar para ele sabendo que ele faz parte de uma história sua. Ele faz parte de algo que envolve todo o seu ser. Então ele nunca vai ser ignorado. Mas como eu falei, o passado, a única coisa que ele vai te trazer é transformação, aprendizado e parte da sua história. Fora isso, não tem mais nada que você faça com o passado. Apenas olhar para ele e entender que aconteceu e já foi, agora segue em frente. Olhe para frente, olhe para a direção que você está indo, não para a direção que você já passou. Perdoar o passado significa se reconciliar com a sua própria história, aceitando que cada capítulo contribui para a pessoa que você é hoje. Por fim, para finalizar essa reflexão de hoje, é preciso a gente entender que todos nós carregamos lembranças do passado, mas ficar preso a isso nos rouba energia, faz com que a gente se desconecte do presente, faz com que a gente não cresça, não evolui. O caminho do auto-perdão para Jung é reconhecer, acolher, compreender e transformar. O perdão nesse sentido não é um favor que você faz para o seu passado, mas é um presente que você dá para o seu futuro. E para finalizar, eu quero deixar uma pergunta e um questionamento para vocês. Qual erro do seu passado precisa ser integrado e transformado em aprendizagem? Se esse vídeo fez sentido para você, deixe seu comentário e compartilhe sua reflexão e também curta esse vídeo e se inscreva no canal para que juntos a gente possa continuar a nossa jornada de autoconhecimento. Para mais vídeos reflexivos e também análises de filmes da visão junguiana, se inscreva no canal Psique. Até o próximo vídeo!